Pode Ser Espírita de hoje traz um tema profundo e muitas vezes desafiador: os aspectos espirituais no uso de álcool e drogas. Poder usar essa substância significa liberdade ou significa um ato de prisão? A nossa proposta é ir além dos aspectos físicos e psicológicos para compreender como o uso dessas substâncias impactam a nossa vida, tanto no plano dos encarnados quanto dos desencarnados. Vamos falar também dos caminhos de cura e dos aspectos que possam nos fortalecer e fortalecer a nossa conexão com a espiritualidade. Queremos dizer que não estamos aqui para julgar, mas para compreender e encontrar caminhos que possam nos auxiliar e auxiliar aqueles que passam por esse desafio. O meu nome é David Souza e, juntamente com meu colega Roberto Vitorino, ambos colaboradores da Federação Espírita do Estado de São Paulo, vamos conduzir esse assunto, junto com o nosso convidado, que o nosso colega Roberto vai fazer a apresentação. Como vai, Davi? Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Não sei se você sabe, mas nosso convidado é médico psiquiatra, psicoterapeuta, formado pela Faculdade de Santo Amaro, a Unisa, é especializado em dependência química no modelo Minnesota de tratamento. Apresenta o programa Novamente e Mente 5.0 pela Rádio Boa Nova na TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. É um prazer recebê-lo hoje, Dr. João Lourenço Chinaglia Navas. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar, levar a palavra que liberta as pessoas de conceitos que às vezes fazem ela tomar decisões que depois ela se arrepende. Bom, podemos conversar, né? Esse é um tema bastante complexo que a gente vem tratando já, tentando tratar junto às pessoas que a gente age, mas tem muitas dúvidas a respeito que a gente gosta e que a gente às vezes precisa e deve conversar. Um dos temas é com relação à liberdade. A liberdade é algo que é colocado pelas pessoas como algo que ela pode ter e que ela deva fazer a qualquer custo. Muitas vezes se utilizando de caminhos equivocados e que levam muito mais a uma escravidão do que a própria liberdade. Como que o senhor vê esse posicionamento através da liberdade? Eu acho que a liberdade é uma coisa que a gente pode falar com uma frase que é interessante. Liberdade é o direito que você tem de escolher, de fazer aquilo que você não quer. Porque quando você faz uma coisa que você não quer, você é livre. Mas enquanto você se sente obrigado ou tem uma pressão, seja ela emocional ou social ou midiática, você já não é tão livre assim. Você está sendo induzido a repetir atos. E aí então a gente pergunta, você não é livre, porque você só está repetindo, você não está refletindo sobre o que você está fazendo. Então nesse contexto, acho que a doutrina espírita nos ajuda muito à reflexão e não só à repetição. Doutor, já que o senhor tocou nesse assunto, o senhor poderia abordar um pouquinho como é que a doutrina espírita entende a liberdade? Ela também tem essa visão ou é um pouco diferente? A liberdade nasce no momento em que a gente deixa de ser um animal que pensa. Ou seja, quando todos nós somos um princípio inteligente, que vem lá da pedra, né? A gente vê o granito evoluindo para cristal, né? A gente vê a grama evoluindo para uma orquídea, a gente vê também um animal feroz da floresta se evoluindo para um pet amoroso e amistoso, né? Também é assim o ser humano, né? Na realidade, eu costumo dizer que nós ainda não somos humanos. Do ponto de vista espírita, eu diria que nós somos hominais. Somos animais que pensam, trabalhando o seu princípio inteligente para alcançar o maior de todos os sentimentos, que é o amor. Então, é como perguntaram para Jesus, então o que eu preciso, né, para poder ter esse reino de Deus dentro de mim? Ele falou, só uma coisa é necessária, a realização da humanidade. Vocês precisam se tornar humanos. Aí, como que eu faço isso? Saindo do egoísmo, que é o animal que pensa. Aí, como que eu faço isso? Pensando no outro. Fora da caridade e na salvação. Mas por que eu faria isso? Está todo mundo aí se matando? Porque a vida é eterna. Isso é um grande motivo. Ou como diria o Chico, né, na nossa liberdade, é o espírito de serviço que se alimenta do senso de eternidade. Para isso, eu preciso ser livre. Mas a ideia, um pouco dessa ideia de perder a liberdade, ter a escravidão, junto,
pensando na dependência química, pensando nessa ideia que a gente está pensando de não exercer necessariamente a liberdade, ela vem de algo biológico também, não é? Relacionado ao sistema de recompensa. Isso tem a ver com essa ideia de liberdade? A pessoa acaba proporcionando em si mesmo algo que ela pensa que é liberdade, e acaba se envolvendo tanto com essa recompensa que ela acaba não conseguindo escapar disso? O que é esse sistema de recompensa, de fato? É um circuito que tem no nosso cérebro, que foi descoberto por um médico chamado Papez. É o circuito de Papez. Então, é um circuito de recompensa. Então, cada vez que você tem uma necessidade atendida, aquilo te dá prazer. Então, eu diria que por isso que a gente fala que os animais são puros. Porque, na realidade, eles não alteram o circuito de Papez. Tem fome, vou comer. Saciou a fome, estou contente. Estou com medo, vou correr, ou eu vou lutar, ou vou me fingir de morto. É um reflexo reptiliano, vamos dizer, nosso instintivo. Então nós costumamos dizer que quando você só vive para os instintos, para satisfazer os instintos, satisfazer as emoções pesadas que nascem dos instintos, então você está preso, você está escravo daquele corpo, daquela situação que é o princípio inteligente que ele precisa desenvolver naqueles momentos. Quando você tem o direito de escolha, você tem uma falsa sensação de liberdade, porque você ainda está tentando satisfazer os seus instintos e as suas emoções pesadas. É com o embate do dia a dia, com o estudo, com as experiências de vida, que aos poucos nós vamos aprendendo a fazer escolhas. E aí as nossas escolhas, a princípio, é escolher o que não dói para aquilo que é gostoso. Depois a gente começa a perceber que eu preciso daquilo que me faz bem, mesmo que não seja gostoso. Mas isso é um estágio mais para frente. E aí é que se insere aí, vamos dizer assim, a busca de substâncias químicas psicoativas que alteram a minha percepção da dor ou da contrariedade, vamos dizer assim, fazendo com que eu não aprenda porque eu estou anestesiando o processo de aprendizado, que é a contrariedade, né? A pedagogia é a arte de contrariar as pessoas. Por isso que Kardec era pestalozziano e toda a obra dele seguiu esse sistema pedagógico do mais simples para o mais difícil, ou seja, daquilo que você já sabe, então agora eu vou te contrariar, vou te colocar uma coisa mais difícil. Eu tenho que querer fazer isso. Esta é a minha liberdade, de querer ou de não querer enfrentar a contrariedade. Quando eu decido enfrentar a contrariedade, pode ser que não aguente. Aí eu vou usar um alterador de humor para poder aliviar a sensação de dor ou de penalização que aquela mudança causa em mim. Se eu tiver predisposição à dependência química, que é uma série de fatores que eu trago geneticamente, esse circuito de Papez fica muito alterado. Interessante o que o senhor está falando, doutor. A droga traz essa sensação de liberdade mesmo, mas é temporário. Então a gente poderia até afirmar que ela realmente nos engana, mas ela está nos levando para uma prisão, porque a gente vai ficar dependendo, e inicialmente eu vou ter uma sensação de liberdade mais curta, mas a cada nova interação, essa sensação vai diminuindo e eu preciso cada vez mais de um estímulo mais forte ou insistir naquilo para continuar com essa sensação. Então a droga atrapalha esse processo? Não sei se é a droga, mas é a predisposição à dependência química. Eu costumo dizer que a dependência química é uma experiência de vida que não é para qualquer um. Não é para quem quer, é só para quem pode, eu digo. Porque ela faz, se a pessoa conseguir vencer a dependência química, ela dá um salto quântico em termos de consciência espiritual muito grande, muito grande. Falo isso em função dos casos que eu vejo de mudanças de visão de mundo quando a pessoa entra num programa de recuperação, que é um programa de recuperação espiritual. Então, eu posso nascer com a predisposição à dependência química, que é a minha genética, mas dependendo da minha epigenética... Essa predisposição é aquilo que a gente costuma chamar de compulsão, que algumas pessoas têm, que não conseguem deixar de fazer aquela... Ou é outra coisa? A genética você vai herdar a predisposição para essa compulsão. Dependendo do meu comportamento, que a gente chama de epigenética, que é o que vai ativar ou não essa minha genética. Então, eu posso passar a vida toda com aquela doença quieta, porque eu não precisei dela, vamos dizer assim, em termos de chamamentos, né, de atenção, vamos dizer assim, como ele fala no meio espírita, né? Mas se você tiver um comportamento que ativa, a dependência química é uma doença primária, né, porque você já nasceu com ela, ela é crônica,
Não tem cura até hoje, não vi dizer até hoje alguém que desse cura. Ela é progressiva. Se você não deter essa doença, ela é fatal. Ela mata, às vezes, o dependente, que eu falo que é de 3 maneiras. Ou é a morte morrida, né, que é a falência de múltiplos órgãos, ou é a morte matada, que é o que mais mata o dependente químico de álcool e outras drogas, que é acidente, briga, coisas que levam ele ao desacerto social, vamos dizer assim. E existe o morto-vivo, né, que é aquele que sobrevive à morte morrida, sobrevive à morte matada, mas os neurônios queimam tonto, que ele não está mais aqui. Ele é um demente por droga, a gente fala, né, uma demência alcoólica, por exemplo. Para a sociedade ele está vivo, porque alguém tem que pagar as contas dele, da comida e trocar a fralda dele, né? Para a sociedade ele morreu, porque ele não produz nada, passa a ser um peso. Então é o morto-vivo. Então, de qualquer maneira, isso seria a falha do processo. Mas quando o processo da dependência química como propósito de vida, né, reencarnatório, e isso dá certo, a gente vê pessoas decolarem, que nem o Gregório da Libertação, lá no livro Libertação. Decolam para o espaço do amor, né? E já que o senhor falou em Gregório, falou do espírito, existiria um componente espiritual além desse componente genético e epigenético que o senhor se referiu? O senhor acha que, ou o senhor poderia comentar com a gente se há um componente espiritual que possa intensificar, né, essa predisposição? Eu acho que a predisposição é algo que é proposto para você na sua reencarnação. Às vezes a pessoa pode falar assim, eu quero voltar um anjo. Você quer ser? Eu quero ser cego, surdo, mudo, paraplégico. Falo, não vai dar muito certo isso, cara. Por que não? Porque já estão enxergando com o aparelho, já estão ouvindo com o aparelho, estão se movimentando com o exoesqueleto. Então o que você acha que eu faço? Que tal você encarnar médium, né? Porque aí você não vai esquecer o que você prometeu a fazer na Terra e vai viver aqui com a gente um pouquinho o tempo todo. Isso pode ser para você. Mas às vezes as pessoas pedem, eu quero nascer dependente químico. Aí o mentor para mim, olha, eu acho que é melhor você nascer com uma frieira, que acho que mesmo assim você não vai dar certo. Isso não é para quem quer. A dependência química é uma proposta de revisão de valores éticos e morais, que se a pessoa não conseguir fazer esse movimento, ela realmente perde o contexto dela aqui ainda em vida, sabe? Ela se desestrutura biologicamente, psicologicamente, socialmente e espiritualmente. Se ela não entrar num programa de recuperação, né? Interessante. Então, essa ideia que a gente tem muitas vezes das causas da dependência, ela está muito mais ligada à vontade espiritual, a um acordo espiritual dado no planejamento reencarnatório, do que necessariamente como algo que lhe foi imposto para passar. Eu costumo dizer que no mundo de expiação e provas, a gente não tem muita consciência do que é bom pra gente. A gente só quer o que é gostoso. Lembra? Somos animais que pensam. É como se eu chegasse para uma criança e falasse assim, o que você quer ser quando crescer? A criança, na inocência, vai falar, quero ser sorveteiro. Você já entendeu? Ela acha que vai tomar sorvete o dia inteiro. Se você perguntar para um espírito recém-saído da esfera animal, o que você quer ser? Ele quer tudo que alimenta a cupidez, né? A comida, né? Então, conforme a gente chega no mundo, vai avançando no princípio inteligente, você pode começar a trocar ideia com o seu tutelado, né? O mentor começa a trocar ideia com você. Só no mundo de regeneração é que as pessoas vão ter um propósito de passar por situações sem reclamação. Parece que algumas situações no mundo de expiação e próstata são impostas, mas na verdade é porque eu não saberia escolher. Então fica parecendo castigo, mas não é. Ainda é proposta e propósito, né? Proposta de alcançar um propósito. Conforme a gente vai se conscientizando, vai vindo a aceitação, vai aumentando meu contato consciente com Deus, aí então eu começo meu programa de recuperação espiritual. Uma das maneiras é a dependência química, né? Doutor, você falou também da dependência química, mas a gente tem o álcool, que é droga também. É uma droga também, socialmente aceita. A gente fala dependência de álcool e outras drogas. Esse é o termo certo, né? Haveria uma relação de continuidade de um para o outro? A gente poderia criar uma divisão entre os dois ou não? Não, A dependência química é uma coisa só. A gente vai tentar ver qual é a sua droga de escolha, né? Todo mundo fala, o cigarro abre portas. Sim, pode ser que se você tiver uma dependência, você vai começar a perceber que o seu prazer naquele uso é muito maior do que o normal de uma pessoa que não é dependente. Que é o que faz você querer de novo, né? E ainda vem aquela frase, nossa, por que eu não descobri isso antes?
Agora eu vou usar isso aí, porque melhora tudo, né? Melhora meu desempenho social, meu desempenho psíquico, melhora muito. A gente chama de euforia, né? É diferente do entusiasmo. Entusiasmo é quando a gente ora, né? Deus dentro de mim. Eu fico, não, vamos fazer, vamos trabalhar. Quando você usa droga, não, você fica eufórico. Eu sou Deus, né? Não é Deus através de mim. Eu sou Deus. E aí, então, começa toda a dificuldade de perceber o real tamanho de si. E quando eu entro nesse processo, e se eu tiver predisposição à dependência química, eu vou querer cada vez mais viver assim. E doses cada vez maiores, ou misturando substâncias para ter o mesmo estado que eu alcancei no começo, quando eu descobri que eu tinha essa predisposição interna, né? A euforia é uma grande característica do dependente químico. E depois disso é a compulsão. É a perda do controle do consumo logo após a primeira dose. A gente fala em medicina que isso é patognomônico. Você viu isso, ou o paciente relatou isso, é a dependência química. Como é que é? Patognomônico. Gnomônico. Pacto gnomônico, que eu acho que é uma palavra que eu vou demorar a aprender. Pacto gnomônico. Mas é interessante porque a gente começa... a gente tem tantas dúvidas e é um tema que a gente pensa que entende. E a gente pensa que entende porque ele está muito presente no nosso dia a dia. Não existe ninguém que não tenha presenciado, ou não tenha na família, ou esteja no próprio convívio, alguém, ou ele próprio, é um dependente químico de alguma forma. Mas a gente sabe também que existe, da forma que alguns gatilhos, algumas formas que a pessoa acaba caindo nas garras da dependência ou nessa predisposição que está ali. Ela está presente, como o senhor mesmo disse, ela já está presente no organismo. Eu não sei que eu sou um dependente químico, eu não sei, mas existe alguma motivação. Quais são essas motivações que acabam gerando e acabam provocando o estalar da dependência química, ou essa predisposição se apresenta? Então, é uma coisa interessante. Drogas sempre existiu. E não é uma coisa ruim. E não é uma coisa que não é gostoso. Falar é mentira. A primeira vez que alguém usou uma substância química psicoativa para aliviar de um processo qualquer foram os gorilas, né? A gorila fêmea, quando via seu gorilo macho todo irritado, provavelmente pelo banho de testosterona que ele estava tomando, ela ia lá, catava umas florzinhas e sabia que se desse para ele comer, ele melhorava. Que florzinha é essa? Camomila, né? Acalma, né? O problema é que a natureza, Deus proporcionou através dela, com a arquitetura de Jesus que eu falo, toda a natureza você vai encontrar para se aliviar. O problema das substâncias químicas psicoativas é que elas não aliviam a dor, tá? Elas eliminam. Então, se você tiver a predisposição à dependência química, isso se torna tão potente, tão mais potente do que o normal das pessoas, que você quer aquilo para sempre. Então, existe o uso, o abuso e a dependência química, que são coisas que eles confundem a gente. O uso ele pode ser eventual, pode ser um pouco mais contínuo, quando você tem festividades, por exemplo, né? Tem o abuso, que é aquela pessoa que toda vez que usa, não pode ser álcool ou outras drogas, ela tem algum problema com aquilo. E o dependente não. O uso dele é contínuo, né? E principalmente compulsivo. Ou seja, logo após a primeira dose, não consegue mais parar de usar até acabar a droga ou acabar o dinheiro. O como a gente fala brincando é quando o alcoólico vale menos que uma lata de lixo. Porque o dono do boteco põe a lata de lixo para dentro e põe os alcoólicos para fora. É mais ou menos assim, né? Então essa é uma característica que a gente pode ter herdado isso, tá? Dá para saber quem tem essa herança? A gente deduz de descendentes, mas essa herança genética ela não é mendeliana, sabe? Tipo, papai loirinho casou com uma mamãe loirinha de olho azul. Vai nascer só loirinho de olho azul. Não é assim. Porque você pode ter pais alcoólicos e nascer um que não é. E pode ter pais que não são nada de álcool e drogas e nasce quem é. É uma interação gênica que vai lhe dar a predisposição que você só vai saber se tem se a epigenética ativar a genética. Isso, o autoconhecimento ajuda ao indivíduo compreender se ele tem essa tendência? Tanto, por que nós estamos falando isso? Por que a gente fala do autoconhecimento? Porque hoje é uma grande maneira de se
de se promover a saúde mental não é só evitar doenças, é através da informação, né? Esse é o motivo pelo qual eu gosto muito de participar de tudo. Foi por isso que eu fui fazer a rádio lá na TV, porque levar a palavra que liberta, para mim, significa isso. Às vezes eu falo brincando, você tem nas palestras aqui na casa, se eu sabesse, eu não teria fazido. Se você soubesse, você não teria nem falado errado, né? Por quê? O que você sugere? Vamos estudar português, né? Então, eu acho que a informação é libertadora. Libertadora. A gente fica tentando compreender essa dificuldade e a partir dessas informações acabam nos mostrando novos caminhos que às vezes a gente não consegue visualizar. Eu, por exemplo, eu sou um fumante que não fuma. É exatamente, eu sempre falei isso, o senhor falando agora da predisposição, me acendeu essa luz exatamente disso. Não é que eu não seja fumante, eu não fumo mais, eu parei de fumar há muitos anos atrás, que é exatamente essa ideia dessa predisposição, que foi em algum momento foi dado o start, e eu movimentei aquilo, e em um determinado momento eu eu pensei e consegui parar. Essa ideia de autoconhecimento com essa ideia de conseguir modificar é que é muito difícil, não é? Então, hoje em dia existem técnicas para isso. A pessoa não precisa, que é uma grande dica que eu dou para as pessoas, não fique sozinho. Dependente químico sozinho, seja ele alcoólico ou de outras drogas, sozinho ele está mal acompanhado, como eu falo, né? E eu posso falar aqui no meio espírita que eu sei quem são as companhias dele, que não é só ele, tá? Então eu sempre costumo que vá buscar ajuda, não fique sozinho, fale com quem já conseguiu. Normalmente estão nas salas de anônimos, seja os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, existe os fumantes anônimos também. Então existe um método que a gente não precisa inventar, como é a roda, né? Não precisa inventar a roda, já existe um sistema, um método que ajuda, primeiro, na conscientização. Que é tipo assim, então eu não bebo porque eu quero. Não, você bebe porque é compulsão. Mas quando eu paro, eu consigo. Se comparar não é difícil é não voltar, né? Porque é compulsivo, a qualquer momento aquela compulsão vai voltar, né? Então a primeira coisa é conscientização. Tá bom, legal, então eu sou doente. O que eu faço agora? Vamos fortalecer a sua vontade. Tem técnicas para fortalecer a vontade. Depois você vai entrar num programa de recuperação, que é um programa evolucionário, na qual ele vai começar a usar a inteligência dele a seu favor, que chega um momento em que para ele não usar mais o álcool ou as drogas já não é mais o que importa tanto. O que importa é ajudar os outros. Doutor, voltando um pouquinho ainda dos fatores que estimulam, né, ao uso dessas substâncias, há no meio social também um certo incentivo. O senhor falou de buscar a companhia, mas há que ter um certo cuidado também com a companhia, porque me parece que há um certo pressão social muitas vezes, ou até um incentivo social para que o indivíduo consuma essas substâncias. Isso é um fato ou é uma impressão? Não, esse é o caminho da dependência. Então pode existir uma pressão social, que quem sofre mais disso são os adolescentes, tá? Que hoje em dia é uma pressão até que meio gostosinha, né? Existe a minha predisposição pessoal. Então, existem as coisas externas, existem as coisas internas, que eu vou juntando isso. Então, vem a pressão externa, encontra com a minha predisposição genética, aí tá muito fácil hoje de conseguir álcool e drogas, então pontos de venda que a gente fala, e aí eu começo a usar. Aí ativa a doença, né? Porque se eu começar a usar, ainda não sou dependente, sou um usuário. Mas se eu tiver predisposição, vou começar a abusar. Depois eu vou passar a ser um dependente. Aí então ele cai na dependência química, que já é o estabelecimento do estado mórbido, né, da dependência química, né, da doença. E como que a gente pode... qual é a nossa forma de ajudar? Porque quando a gente pensa, como o senhor falou, nas companhias, naquela relação de estar junto, isso tudo vai, principalmente com o adolescente, que é quase impossível você querer tirar ele do convívio. Como que a gente pode, de maneira clara, ajudar nessa tentativa de esclarecimento? Qual que é? E como que a doutrina espírita pode contribuir para essa elevação de moral, ou seja lá, de convívio, para que possa tomar outros caminhos? Qual é o melhor caminho? Uma coisa que é interessante é
é que se você chegar para adolescentes e falar assim, olha, se você continuar essa vida, você não vai ter uma profissão, você não vai ter carro, ele já não tem. Adolescente não tem nada para perder. Então, ameaças não funcionam. Então, o que a gente faz é conscientizar as pessoas, né? Não é, por exemplo, tinha uma instituição antiga, que acho que nem existe mais, chama-se Parceria contra as Drogas, que era uma mãozinha assim. E ele tinha uma cartilha que ensinava a falar sobre isso em várias idades. Eu acho que isso é uma coisa que pode ser incorporada na doutrina espírita. Então, por exemplo, se tem uma criança de 6 anos, 5 anos, não vai chegar para ela e falar assim, cuidado com a cocaína. Ela vai falar, ela nem sabia que existia. Então você pode levar ela lá no armário, vou dar um exemplo de como que eles falam, leva lá no armário de limpeza da sua casa, abre ele e fala assim, onde que está o leite? Tá aqui, ó. É branquinho, né? Experimenta. Né? Ou então sente o cheiro, nossa, cheirosinho, né? Agora experimenta, nossa, é ruim. Você tá vendo? Tem coisa que parece que a gente conhece, tem aspecto e cheiro agradável, mas quando você vai ingerir faz mal. Pronto, eu já estou ensinando para ela que eu tenho que pegar. O que é isso? Faz bem? Como é que usa? Ah, não, mas faz mal. Às vezes não vê a crítica na criança e também no adolescente. Então, a informação é importantíssima e tem que adequar a cada idade. Tá? E lembrando também que não são só crianças e adolescentes que são suscetíveis também. Idosos também são. Principalmente na época da aposentadoria. Né? A gente vê muito o pessoal voltar para a mesinha do dominó e aí já vem o rabo de galo, aí já vem o bombeirinho, ele ele nunca usou. A predisposição dele estava quietinha lá, só que agora ele tem 65 anos, começou a usar, ativou. Como eu tenho visto muitos idosos ativarem a independência química depois de uma vida inteira sem histórico disso. Né? Isso eu poderia falar um pouco das consequências disso, até com uma abordagem, se possível, espiritual, ou seja, como é que isso afeta depois o indivíduo, uma vez que ele entra já no vício. Então, olha que interessante, né? Eu divido as pessoas em 4 pedaços, 5, né? Se a gente levar em consideração o espiritismo, né? Os aspectos biológicos, psicológicos, sociais, espirituais e espíritas. Isso tudo funciona junto, mas a gente faz uma análise para a gente poder entender e depois a gente faz a síntese. Então, biologicamente, qualquer substância química psicoativa que é desnecessária vai fazer mal para você. Né? Psicologicamente, o que acontece com o dependente químico? Ele fecha a mente dele, né? Ele nega, ele não entende e não percebe as coisas. Então, ele fica, eu falo que é o paciente da negação. Né? Ele nunca está errado, eu não usei, eu estou bem, vocês estão me implicando comigo, ele não enxerga. Isso não é mentira, isso não é malandragem, é negação, e a negação é um mecanismo inconsciente. Tá? Depois, de um lado social, o isolamento, só quer ficar com os mesmos que bebem, aí chama isso de... Como é que eles falam isso? Confraria. É diferente de fraternos, né? Eles são confrades, né? A confraria. No boteco ninguém fala mal de ninguém, né? Mas lá ninguém aponta o dedo para ninguém, né? E depois vem um lado espiritual, que eu acho que é a pior perda que o indivíduo pode ter na dependência química é espiritual. É quando ele vai perdendo os valores mais nobres da vida em função de poder usar. Vou dar um exemplo bem drástico. Imagina uma menina de 15 anos que se prostitui por R$15 para poder comprar uma pedrinha de crack. Isso é uma perda de valor ético e moral muito grande. Né? E pede outras coisas. Pede o prestígio, pede propriedade, pede dinheiro, pede proteção. A família não quer mais. Eu costumo dizer que nem o cachorro, mas reconhece você quando você chega em casa. Essas são perdas espirituais. E tem a questão espírita. Né? Que a gente sabe que existe uma relação muito intensa entre os encarnados e desencarnados e é tudo feito por sintonia, que não é de pensamento. Tá vendo? Acho que uma coisa que a gente pode conversar, entendo até de espírita. A comunicação entre eles e nós é totalmente por sentimento. Depois é que a gente decodifica em pensamento. O ser humano é um ser afetivo, ele não é só um ser racional. Ele sente primeiro, depois ele pensa sobre o que ele sentiu, daí depois ele vai falar ou fazer alguma coisa que o raciocínio dele concluiu em cima do sentimento que ele teve. Certo? Então, quando você está sob efeito de álcool e drogas, você tem uma brecha mental, do ponto de vista psíquico, enorme. E não é só com desencarnados. Porque ele não tem crítica, ele não percebe, ele não sabe o que está acontecendo com ele. Imagina então espiritualmente, né? Quando ele está andando na rua e de repente ele
olha para o lado e fala, não também que tinha esse boteco aqui. Quem que acha que fez ele olhar para o lado? Um alcoólico desencarnado, né? E outras coisas que a gente sabe que acontecem no plano espiritual em função de quando esse alcoólico desmaia, né? Que é o apagão, ou a pessoa que usa crack apaga, o espírito dele é tirado de lá por certas entidades para usar as emanações dele como se eles fossem porcos sangrando, né? Que você vai colhendo sangue para fazer chouriço, né? Então tem esse aspecto. É aí que eu acho que entra a doutrina espírita, que era uma coisa que o Dr. Bezerra explicava a respeito do filho dele que tinha esquizofrenia, né? Por que você faz desobsessão nele se você sabe que agora ele já lesou o cérebro? Eu falei, porque pode vir outros atrapalhar por oportunismo. Então eu sei que a doença é orgânica, eu sei que a doença, mas se eu deixar os obsessores oportunistas em cima dele, eu não consigo trazer ele para a conscientização, para o fortalecimento da vontade, para revisão de valores através do programa. Afinal de contas, a educação não é só material, ela é espiritual também. Exatamente. Então, essa visão é importantíssima nesse sentido. Quando a gente fala, quando a gente conversa, quando a gente tem uma relação com uma pessoa que está numa situação como essa, a gente não pode nem mais, não só mais pensar no aspecto físico, porque isso vai além. E a gente conversar com ela vai estar refletindo no espírito dessa pessoa, que é o que naquele momento está importando. Eu queria voltar um pouquinho no idoso, que é algo que que é importante, porque a gente tem uma sociedade que naturalmente, por conta até dos benefícios da medicina, ela envelheceu bastante. E por conta disso, a gente tem uma população de idosos muito ativa e que estão se aposentando muito ativos no sentido de com força ainda, com capacidade de desenvolvimento, e que talvez a sociedade, os meios de convivência não estão alertas para esse problema que o senhor acabou identificando, que é fato. A gente tem conhecimento dessas coisas que acontecem, principalmente quando conhecem elementos que ele a vida inteira esteve tão focado no trabalho que acabou só depois com a aposentadoria que ele falou, opa, nossa, tem isso para minha vida que eu não aproveitei. Como que a gente pode? Aí a doutrina espírita e nós como pessoas da sociedade, como que a gente pode fazer uma força-tarefa, uma atividade que a gente consiga alcançar esse público? Porque é fundamental e isso tende a aumentar muito, não é verdade? Existe o que a gente chama de programa de prevenção, tratamento e recuperação, que normalmente quem faz isso muito são as empresas. E elas contratam bastante os hospitais, o Bezerra de Menezes, lá em São Bernardo, onde eu trabalhei também lá no começo da minha carreira, e onde eu aprendi essas coisas de dependência química. Não é que as empresas são boazinhas, não, tá? É porque elas sabem que é mais barato pagar um programa de recuperação para um paciente, para um funcionário que é bom, treinado, do que para alguém que eu vou contratar novo, vou ter que treinar e ainda pode ser que seja dependente também, né? E também essa proposta, esse programa de prevenção, tratamento e recuperação pode ser colocado em qualquer lugar, não é só nas empresas. Então aqui eu já fiz aqui na casa palestra no grupo de idosos, que é de quarta-feira que também tem. E então é importante falar sobre o assunto, né? Não é porque as pessoas são idosas que elas têm consciência ou têm conhecimento sobre isso. Então abre a mente da pessoa nesse sentido. Então é levar informação para cada tipo de pessoa, né? Para cada época da sua idade, existe uma maneira de levar essa informação para que a pessoa fique alerta. Por que isso? Porque nós não vamos conseguir falar não beba, senão vai tudo para o inferno. Isso não funciona. Mas se ela for beber e ela percebe, estou perdendo o controle. Eu ouvi isso na palestra que podia ser dependência química. Ela já vai pedir ajuda antes da doença arruinar. Porque quanto antes você entrar em recuperação ou tratamento, melhor. Eu queria falar agora um pouco sobre, o senhor falou da influência espiritual ali, né, com relação àquele incentivo ao estímulo, tem uma certa tendência, vou olhar para o lado, vejo o boteco. Mas a conexão com o plano espiritual, uma vez que eu passo a fazer a utilização dessas substâncias, facilita, dificulta, não interfere? O que o senhor poderia comentar com a gente? Então, quando você usa substâncias químicas psicoativas, existe a possibilidade de levar você ao que nós chamamos de estado alterado de consciência.
E esse estado alterado de consciência é o estado em que os fenômenos mediúnicos acontecem. Na realidade, acontecem os fenômenos que nós chamamos de paranormais. Então, todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal recebe comunicações dos espíritos e nem sempre recebe comunicações edificantes, né, vamos dizer assim. Então, se você alterar seu estado de consciência, você vai ter alguns fenômenos. Todos nós temos isso. Tem um sintoma que a gente vê em psiquiatria, que é interessante falar, alucinações hipnagógicas, outra palavra para você decorar, hipnagógicas e depois é o hipnopômpicas. Fica bonito. Hipnopômpicas. Isso. O que é hipnagógicas? Você já deve ter visto isso, e algumas pessoas que nem conhecem o espiritismo já devem ter tido isso. Quando você está quase dormindo, você está no estado alterado de consciência. Então, pessoas que acordam com frases inteiras na cabeça. Quem falou isso? Não é. Quando ela baixou, um fenômeno mediúnico pode ter acontecido. O paranormal pode acontecer. Ou hipnopômpicas, que é quando eu estou dormindo e estou quase acordado, pode acontecer. Você pode entrar nesse estado alterado de consciência pela prece, pela oração, pela meditação, ouvindo uma música de ritmo hipnoidal, né? Que faz você vai entrar nesse aspecto e aí você está facilitando o fenômeno mediúnico para quem tem a mediunidade. Quando você usa álcool e outras drogas, também pode acontecer isso, né? Isso sem falar na lesão cerebral que a droga causa e que isso não é mediunidade. É alucinose por drogas. Então, há de se saber... Bom, esse é o trabalho nosso da psiquiatria, né? Então, nesse sentido, pode sim acontecer um aumento, uma facilitação desses acoplamentos psíquicos, né? Desses links psíquicos que os espíritos precisam para eles poderem nos influenciar, né? E é interessante que quando você fala, mas como é que eu posso ajudar com o espiritismo o dependente químico? Só fazendo a desobsessão? Não adianta. Eu já participei aqui do P3AT quando ele estava começando, que hoje nem é mais P3AT, que é de álcool e toxicomania. Hoje tem um outro nome, né, de compulsões, uma coisa assim. E na época a gente estava sendo treinado ainda. E a dirigente, eu esqueci o nome dele, eu sou Sérgio. Ele até falava pra gente assim, como médium, né, que eu trabalhava como médium também junto. Falava, olha, aqui a gente não conversa muito com o dependente químico. Nem encarnado, nem desencarnado. É papo, ó, meu, você morreu por causa da droga, cara. Olha para onde você tá, vai com o mentor e vai embora. É 5 segundos. Por quê? Porque eles enrolam muito. Eles gostam de falar, eles gostam de contar história, de sair pela tangente. Então é papum. Então você vê que até para você fazer a desobsessão, né, você precisa ter técnica para isso. Porque quem está desencarnado também pode ser um dependente químico. E para o dependente químico, que está lá encarnado fazendo desobsessão, a gente tem que falar, ó, não adianta nada eu tirar se você continuar chamando. Que é o que a gente ouve de vez em quando. Ó, pede para ele não ficar me chamando que eu não volto. A gente ouve dos espíritos. Então, espiritamente falando, não dá nem falando espiritualmente, essa é a tecnologia espírita. Desobsessão e fluidoterapia. Da parte espiritual, o que o espiritismo contribui? A evangelização, que é o que se faz no grupo dos anônimos, só que não se usa o nome de evangelho nem de religião nenhuma. Mas os 12 passos são 12 princípios espiritualizantes, que ele faz uma reforma íntima, ele nem sabe que isso chama de reforma íntima. Então por isso que eu falo muitas vezes, eu confio muito mais num alcoólico em recuperação pelos alcoólicos anônimos do que num juiz de direito que diz que nunca bebeu. Porque eu sei o esforço desse alcoólico para rever os seus hábitos, rever as suas maneiras, suas mentiras, tudo que ele faz na vida dele, né? Buscando honestidade, a mente aberta e a boa vontade, que é a proposta do Evangelho do Cristo. E cá entre nós, quem inventou os 12 passos, os 12 princípios, as 12 tradições foi o Bill Wilson, que era um cristão das antigas grupos Oxford, que estudava o cristianismo primitivo, ou seja, sem a influência política e administrativa das religiões, né? Então, é uma maneira de fazer reforma íntima sem falar dela. São aquelas as reuniões próprias dos alcoólicos anônimos. Eu lembro que quando eu era um adolescente ainda, tinha um funcionário do meu pai, trabalhava com meu pai, que ele era dependente químico, ele frequentava o Alcoólicos Anônimos e algumas vezes ele me levava lá para acompanhá-lo e a gente escutava porque é a história do dependente químico ajudando na recuperação do outro dependente químico. Isso é muito importante, saber como que o outro consegue a recuperação, né? Como ele consegue sair.
Eu vi também o Casagrande, jogador de futebol, que é dependente químico, ele escreveu um livro sobre isso, e aí as pessoas criticavam muito ele na época, e eu escutei ele falando exatamente assim, eu sou a pessoa que posso mais falar sobre isso, porque eu estou falando do meu esforço em sair da dependência química e permanecer fora da dependência. Isso é fundamental, não é verdade? Eu diria que isso é cristão, né? É a atitude do cristão. Quando os cristãos iam nas catacumbas, porque era proibido ser cristão, eles eram perseguidos, eles não iam lá fazer rezinha, não. Eles iam lá falar deles. Olha, eu continuo avarento, né? Assim, então você conversa com aquele senhor lá, que é o ancião. O ancião era 40 anos de idade, né? Que tinha mais experiência em avareza do que ele, então ele ajudava. Era assim que funcionava o cristianismo primitivo, um grupo de ajuda mútua. E isso foi replicado nos alcoólicos anônimos, em todas as derivadas que teve depois dos anônimos aí, né? É uma aplicação prática do espírito cristão, que é ajudar o outro, né? Quando a pessoa vai no AA e dá o depoimento, ele fala, conta a história dele, ele está ajudando o outro, né? Entendeu? Ele está ajudando, o outro se identifica. E às vezes quando ele está lá há 10 anos, entra uma pessoa nova, ele fala, putz, olha, era eu ontem, deixa eu dar uma ajuda para ele lá, né? É cristão, né? É maravilhoso. Não é milagre. Não. Não é milagre. Não é milagre. Não existe milagres nesse. Aliás, não existe milagres em aspecto nenhum, muito menos nesse. Não, dependência química não tem. O dependente gosta muito disso, o familiar também, que o familiar adoece, a gente chama de codependência, né? Eles chamam de saída rápida e fácil, né? Eu quero passar um pano e já livrar. Para eles, a melhor saída rápida e fácil é tomar uma. Tá doendo, vou tomar uma. Tá feliz, eu vou tomar uma. Porque o problema não é o que está acontecendo, é a minha compulsão. E eu que fico tentando encaixar em alguma coisa na minha vida para poder atender aquela compulsão que é orgânica, associada a uma ideia fixa, que é só beber, cuja recuperação é espiritual. O programa de recuperação ele é espiritual, ele não é físico, nem biológico, nem psicológico, nem social. Ele é espiritual. Só que para eu poder chegar aqui, eu tenho que estar com o corpo bom, a mente melhorada, a minha ressocialização acontecendo, aí eu consigo fazer com que a programação funcione. Por isso que o Evangelho do Lar é fundamental nessa história. Qual que é o peso do Evangelho no Lar que a doutrina espírita pode... Eu sempre costumo dizer, hoje eu estou trabalhando no A3, P1, P2, então eu sempre falo para as pessoas que pode aprender a fazer o Evangelho no Lar. E eu sempre falo que o Evangelho no Lar é levar um pedacinho da federação para casa. Mas você vai levar aquele padrão vibratório para casa. E essa mudança de vibração na sua casa não vai ajudar só você e não só o seu dependente químico, vai ajudar os que estão em volta dele também. São todos irmãos. Ninguém aqui está afim de pegar ninguém para fazer o mal. É que as pessoas não entendem ainda como é que é sair do egoísmo. Mas uma frase, uma coisa que uma pessoa nunca ouviu, dá o despertar, né? A gente nunca sabe o que foi que fez alguém despertar, né? Então, levar o estudo do Evangelho pelo sistema lá do 1º ao 28º capítulo, porque é o sistema pestalozziano, é do mais simples, do mais complexo, vai também revendo os comportamentos dos encarnados e dos desencarnados normalmente envolvidos na dependência química, né? Doutor, nesses anos, certamente o senhor deve ter assistido, acompanhado muitos casos. O senhor poderia compartilhar algum assim, de destaque que marcou e que o senhor... Isso eu acho muito interessante. Ele nem se importa de a gente quebrar o anonimato dele, né? Mas era um jovem que na época, quando eu encontrei, ele tinha 22 ou 23 anos, um estudante de veterinária, né? Que teve que sair de uma faculdade e ir para outra, porque ele já estava queimado de tanta maconha e bebida que ele usava. Terminou o curso dele em outro lugar, se formou, até que a mãe dele mandou vir tratar comigo. E aí, é claro, fizemos aquela abordagem biológica, psicológica, social e chegamos no espiritual, porque a mãe dele também era espírita. Aí eu sugeri que ele fosse para o grupo dos anônimos, em qual lá ele encontraria um processo de reforma íntima muito parecido, mas que ele ia estar muito inserido num contexto das pessoas iguais a ele em termos de comportamento. Tá bom, ele conseguiu se formar,
né? Começou a atender a domicílio as pessoas, a princípio. Depois dava plantões. Depois ele passou a ser representante de remédios veterinários. E fundou um grupo de narcóticos anônimos aqui em São Paulo. Ele morava na Baixada, né? De lá nasceu um grupo aqui que ele é um dos cofundadores. Como é que ele está hoje? Né? Hoje ele tem 50 anos de idade, mais até talvez, 50 anos de idade. Ele entrou na Polícia Civil porque ele queria levar a palavra dos anônimos para aqueles que nunca iam poder numa sala de anônimos. Concordam, né? Que se um policial é uma sala de anônimo, ele vai ter que prender as pessoas, porque ele vai, você ia ser roubando, você... Né? E ele está lá hoje na Polícia Civil, está terminando a sua carreira na polícia e ingressou na faculdade de psicologia para poder ser psicólogo e tratar das pessoas. E a ideia dele, e minha também, é que ele venha trabalhar comigo, né? Porque a experiência de vida dele, a capacidade que ele tem de pegar um Gregório lá das trevas e trazer de volta, ele tem essa capacidade, né? Eu não tenho. Se eu for para as trevas, eu fico, né? Ele não, ele vai e volta. Então isso é um dos exemplos que eu tenho de recuperação que permanece até hoje, né? E crescendo em termos de espiritualidade, né? O relato e esse processo que o senhor nos apresenta, e aliás, até resumindo a ideia de dependência química, como ela sendo algo pré-concebido, já está predisposto no nosso organismo, e que nós temos a possibilidade, como prova ou como tentativa de solução, conseguir não ativá-la, ou se ativá-la, conseguir escapar. Esse exemplo é muito disso, né? Eu te digo mais ainda, ninguém escapou de nada. Fizemos uso. Uhum. Não tem nada no planeta Terra que não seja psicopedagógico. Nós somos um grande cenário criado por Jesus, a pedido de Deus, em que a gente vem viver personagens, circunstâncias, situações, apenas para fins psicopedagógicos. Por isso que eu falo, não se leve tão a sério. Observe onde está o seu princípio inteligente e veja qual é o próximo passo dele. Não julgue, não condene, não execute ninguém, nem a você, porque Deus não vai fazer isso. Quando a gente desencarnar, não vai ter alguém batendo o pezinho, o que você não fez aí? Não, ele falou, puxa, que bom, né? Quantas coisas você não fez? Vamos analisar agora o que falta ainda? É só isso. A vida continua. A doutrina espírita é exatamente isso. Esse é um perfeito resumo da doutrina espírita, de como ela é nos apresentada, de que forma que nós deveríamos, pelo menos, vivenciar a experiência que nos é dada de estar encarnados, para que, a partir dessa experiência, saiamos com mais conhecimento, com espíritos melhores e para tentar um caminho melhor. É uma lição maravilhosa. É que é difícil demais. Eu acho que a dependência química, como o senhor falou no início, e aí não tem como eu não concordar, dentre todas as provas possíveis e imagináveis, é uma das mais difíceis, né? Como eu falo, não é para quem quer, é só para quem pode. Exatamente. A pessoa fala, como assim? Eu posso? Se você tem, é porque você tem a capacidade de poder lidar com ela e sair evoluído dela, né? Alguns não conseguem, né? Alguns, é como a gente fala, que a dependência química é como se fosse uma vela que você acende em cima de um barril de pólvora. Algumas pessoas apagam a vela, mas a vela não volta a crescer. Qualquer momento você vai acendê-la de novo. E tem gente que quer ver o barril pegar fogo, explodir, né? Então, aí a gente vai orientando, né? Porque na realidade ninguém julga. Se for numa sala de anônimos, eu vou muito fazer palestra em anônimos. Ele até fala, doutor, como é bom ter o senhor aqui. Tem muitas pessoas que nunca viram um médico falando. Eu falei, não, é bom para mim, que eu venho beber da vossa espiritualidade. Porque um grupo de anônimos, eles são muito coesos, eles se apoiam muito. É do tipo acordar 3 da manhã porque ficou sabendo que um companheiro está indo para o boteco. Ele vai lá, fala, e o que aconteceu? Vamos conversar, né? Acho que nós espíritas não fazemos isso. Mas não estou falando mal do espiritismo, né? É que temos espíritas que tem essa questão, tem cristão que tem as suas características, né?
E o espírita é bem intelectualizado, né? Mas muitas vezes a caridade dele é feita lá, né? Nas casas espíritas, né? Agora, quem sofre do mesmo mal sabe o quanto é bom ter alguém me estendendo a mão para mim, porque senão eu vou beber, né? Aí ele é mobilizado. Seria possível a gente estabelecer alguns passos para aquele que quer se libertar, para aquele, além de ter a vontade de ir lá de apagar a vela antes que ela chegue no barril, mas teria uns passos mesmo, Sim. didaticamente, para, olha... Sim. A primeira coisa é não fique sozinho. Não ficar sozinho. Não fique sozinho. Eu falo, sozinho está mal acompanhado, porque você vai sempre precisar dar boné. O dependente químico ele é muito inteligente, ele sempre dá um jeito de... Boné é uma gíria, né? De se enganar, né? De se auto-enganar, né? Se dá auto-boné que eles falam, né? Então não fique sozinho. Vá numa sala de anônimos, né? Entra numa sala, ninguém vai te catar, ninguém vai te prender. Você já viu pessoas ali na Praça da Sé fazendo propaganda de AA? Sim. Não tem. A AA é porta aberta. Eles não se promovem, eles atraem as pessoas pela espiritualidade deles. Então você pode entrar na sala, vai ter a comissão de recepção, que alguns dos grupos se dedicam a isso, a sua vez de ser o que vai fazer a recepção. O que é essa comissão? Entra alguém na sala novo, eles sabem que entrou novo, mas eles não vão lá catar você, eles ficam esperando. Na hora do intervalo, eles se aproximam. Por que você está aqui? Aqui não é a filha do INSS? Não. Aqui não é a filha do INSS, é outra sala. Aí a pessoa entrou na sala errada. Por isso que tem a comissão. Eu vim aqui porque a polícia mandou eu vir aqui, porque eu estou para ser mandado embora, ou porque minha mulher me abandonou. Então, seja bem-vindo, né? Saiba que é segredo, está sempre na próxima reunião. Eles são muito acolhedores, muito acolhedores. Está aqui meu telefone, qualquer coisa você me liga. Se a sua esposa ligar para você, me liga, a gente vai junto conversar com ela. É super apoiadores, ninguém vai te cobrar nada. Quanto custa isso? E não há zero. Eles vivem de contribuição entre eles não aceitam dinheiro de ninguém que não seja do AA. Por quê? Porque já tentaram alterar o AA com doações. Eu vou doar, me tira o 7º passo que eu não gostei. Não tem isso. Só pode fazer doações quem é membro. Então, às vezes eu vou fazer palestra, eles têm lá a sacolinha da 7ª tradição, que eles chamam de autonomia do grupo. Eu tô sentado e eles pulam, eles não deixam eu dar, porque eu não sou membro de AA, eu sou um amigo de AA, vim fazer uma temática lá, né? Então eles não doam, não aceitam isso. E lá tudo é muito transparente. Então eles pagam aluguel, porque eles não querem nada de graça de ninguém, paga luz, paga telefone eles não têm, mas paga cafezinho, alguém chega antes para limpar, e aí tem um custo. Nosso custo desse grupo é R$450 por mês. Aí eles colocam lá, custo do grupo, está na lousa isso, R$450. 7ª tradição de hoje, de conseguimos R$22,33. Faltam ainda 430. É tudo muito transparente. Se você for numa sala, vai ter um cara lá na mesa, dirigindo. Você fala, por que você está dirigindo a reunião? Eu falo, porque é a minha vez e eu quis. Ninguém é dono de AA. Você fala, não quero, não estou afim, entra outro no lugar dele. Né? É tudo a ideia de colaborar. Isso é cristão. Né? E eles não falam disso. Quando eles falam a palavra Deus, vírgula, a maneira que você entende que ele seja. Mas faz a oração da serenidade, né, que é um discurso de um pastor presbiteriano. Então tem toda uma espiritualidade que leva a pessoa a trabalhar a humildade, sabe? A romper o ego. A grande atividade dos grupos anônimos é fazer o cara sair do ego e ir para o eu. Né? Esse é o segundo. Os passos que eu estava falando no grupo. Esse é o segundo e o... Primeiro lugar é não ficar sozinho. Cantinho, procura, vai no grupo. Segundo, você vai ter problemas físicos e psíquicos por causa disso. Aí você tem que procurar profissionais que entendam de dependência química e que entendam desse modelo que você comentou, que é o que eu trabalho, que é o modelo Minnesota de tratamento, que é o que é inspirado no AA. Porque se ele não entender, ele vai dar um nó na cabeça do dependente químico. O psicólogo começa a dar explicações para ele. Por que ele bebe? Não tem explicação. Você bebe porque você tem uma compulsão orgânica. As explicações que você dá é porque você não entende porque ele tem a compulsão. Então eu não vou ficar interpretando ele, você bebe porque você usou chupeta até 15 anos. Não tem nada a ver. Você vai beber com chupeta, sem chupeta, é o pesadelo, é a doença que vai ser beber. Então tem que ter um médico que entende disso e o psicólogo que entende disso para que ele reforce nele, primeiro, o programa de recuperação,
depois o PPR, que é o Programa de Prevenção de Recaídas, e aí ele vai sempre crescendo na irmandade que a gente fala, né? Essa irmandade de homens e mulheres que sofrem do mesmo mal, aí até que chega uma hora que ele cumpre lá os passos, aplica nele, então ele começa a fazer o 12º passo, que é começar a ajudar os outros, né? Fora da caridade não há salvação, né? Interessante, muito, muito importante. O passe, a assistência é o P3DC, que é o que mudou, era isso, dependência e compulsões. compulsão. O senhor sabe como que funciona? O senhor trabalhou no AT, ainda é a mesma coisa? Funciona da Eu mesma acredito que forma? deve ser a mesma coisa. Tem a palestra, né, que fica sendo dita, fica falada, né, e a palestra é de assuntos ligados à dependência, né. Enquanto isso, é claro, depois ele entra na filinha, toma o passe e vai para a desobsessão. Como é qualquer outro processo de desobsessão, vai para o grupo onde fica para poder abordar o espírito desencarnado, depois ele sai e vai para o grupo de energização, e depois ele sai e vai embora. Ele faz uma certa sequência disso, né, um certo tempo nisso. E nas palestras, na época em que eu até ajudei a organizar isso com a Vera, mas outra Vera, não é a Vera Milan, né? É uma outra Vera, não lembro o nome dela. Que a gente falava, é importante que pelo menos a gente cite o AA ou o NA, cita. Não é para fazer propaganda, porque o pessoal do AA e NA, eles não gostam disso. Você pode sugerir, encaminhar, mas nunca promover o AA, porque eles não são assim, eles não são... eles atraem e não se promovem, né? Então, nesse contexto, se ele tem eventuais obsessores que prejudicam que ele entre no seu plano de recuperação, eles também são encaminhados, eles não são retirados e expulsos. Eles são convidados a também estar em tratamento. E, pasmem, tem a A do lado de lá, tá? E só para complementar, basta dizer para quem está nos ouvindo que para poder passar por essa assistência, vem aqui na federação, passa pelo DEPOI, vai encontrar lá um entrevistador que irá orientá-lo, ele vai relatar o conflito pelo qual ele está passando nesse momento, e esse entrevistador vai orientar e encaminhá-lo para essa assistência P3DC, isso, né? Exatamente, é isso mesmo. Bom, acho que estamos chegando no nosso finalmente. O tempo passa rapidamente, que a gente nem imagina o quanto passa rápido aqui. Doutor, gostaria que o senhor dissesse aí alguma coisa que o senhor ainda gostaria de dizer para a gente, e, por final, suas despedidas para que a gente possa ir encerrando. Então, dependência química, seja álcool, dependência de álcool e outras drogas, né, é uma doença como outra qualquer, né? Tem como tratar. E o tratamento ele tem que ser sistêmico, né? O ser humano é um ser sistêmico. Então tem que tratar o biológico, porque ele está intoxicado e lesado, o psicológico, porque ele está com a mente dele fechada pela negação, o social, que acho que aí tem muito a ver com reinseri-lo, inclusive no meio de trabalho, tem o espiritual, que acho que é a programação dos 12 passos, e se ele permitir, ele também faz a assistência espírita, que é a desobsessão, e a fluidoterapia, que vai auxiliar bastante a ele mudar hábitos internos dos seus links mentais, que ele já vai estar fazendo pela lado espiritual, que é o cristão. Mas a tecnologia espírita ajuda bastante nesse processo. Fica aí, então, um convite a quem estiver passando por isso, ou conhecer alguém que esteja passando por isso, não fique sozinho. Peça ajuda e ajuda certa. Muito obrigado. Muito obrigado, Davi. Eu também agradeço ao Roberto. Eu primeiro vou me despedindo de todos. Foi um prazer, doutor, de estar aqui, de poder conversar sobre. O Pode Ser Espírita é um podcast que a gente faz com muito prazer, porque ele trata de temas muito importantes de uma forma tranquila, suave, para não afastar, para trazer. E esse tema da dependência química, ele necessita que as pessoas ouçam com vontade de tentar saber que caminho pode seguir, aonde seguir. E assim, fazer o Pode Ser Espírita traz essa vontade e esse prazer. Então, queria me despedir aqui dos nossos ouvintes, dos nossos vídeo ouvintes. Tem isso? Existe vídeo ouvinte? Existe, né? Porque ele está lá do outro lado da tela, e é o meu amigo Davi,
também por estar aqui e compartilhar esse momento aqui tão gostoso. Obrigado, Roberto. Eu também agradeço ao Dr. João Lourenço por ter nos trazido tanta informação importante para nós, para os nossos ouvintes e para aqueles familiares que precisam enfrentar a situação. Obrigado também, Roberto. Nós queremos agradecer por essa tarde e por essa oportunidade. E não esqueça de estamos aqui no YouTube, no Spotify. Se inscreva no nosso canal do YouTube, dê o seu like, isso é importante, porque talvez você que está ouvindo não saiba, mas a cada curtida que você dá, o YouTube, ele tem um movimento lá no seu sistema que ele faz isso duplicar a apresentação, ele entrega mais para que mais pessoas possam entender. Então, se você puder se inscrever, curtir, e também você do Spotify também. Quem quiser fazer comentários, deixar a sua questão aqui para a gente, estamos disponíveis. Sejam sempre muito bem-vindos.